Olá, queridos alunos. O meu nome é Nadine Salomon, sou professora de Direito Processual Civil aqui no Rico Domingues e nesse pequeno vídeo a gente vai abordar aí apenas um dispositivo do Código de Processo Civil de 2015, inserido ali, de certa forma, inadvertidamente, dentre os poderes formais de gerenciamento do magistrado no processo, e que vem causando aí uma certa polêmica com relação ao seu âmbito de aplicação e também com relação à sua interpretação. Eu falo do artigo 139, inciso 4º, do CPC de 2015, que consagra aí o princípio da atipicidade das medidas executivas. Diz esse dispositivo, em seu caput e inciso 4º, que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, por que é que, afinal, esse dispositivo aí vem causando um certo estranhamento, provocando aí um intenso debate na comunidade jurídica em geral? É que quando a gente vai estudar mais lá para frente, no decorrer do Código de Processo Civil, a sistemática de execução atual, a gente vai observar que, em linhas gerais, o CPC estrutura reserva um regime de execução autônomo para efetivação de títulos executivos extrajudiciais e, paralelamente, ele disciplina um regime aí chamado de regime de cumprimento para efetivação das sentenças cíveis, que se tratam de títulos executivos judiciais. Também esse sistema está estruturado de forma a considerar a possibilidade de efetivação de ofício pelo magistrado com relação aos provimentos judiciais que contenham aí prestações de obrigação de fazer, obrigação de não fazer e também de entregar coisa. Só que, paralelamente, quando a gente está diante de um provimento judicial que estabelece uma prestação pecuniária, à primeira vista, o sistema condiciona a efetivação dessas medidas ao requerimento do interessado. Também, nesse sistema, a contextualização da sistemática de execução atual regulamenta aí um sistema aberto de medidas executivas com relação às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa e com relação à efetivação das obrigações que contenham prestações pecuniárias, o sistema acaba se estruturando de forma a estabelecer aquele esquema clássico de subrogação patrimonial aí da dívida. Então, é claro que, comparando o teor do artigo 139, inciso 4º, com essas disposições, essas noções gerais da nossa sistemática de execução, a gente observa que há aí um rompimento, né, de paradigmas do processo civil tradicional. A gente pode estabelecer, dizer, afirmar com tranquilidade, na verdade, que o artigo 139, inciso 4º, estabeleceu aí uma regra geral de efetivação de decisões que permite a utilização de formas atípicas de coerção pelo magistrado, inclusive sem a necessidade de provocação específica pela parte, tudo para garantir o cumprimento dos vereditos relacionados a todos os tipos de prestações, seja essas prestações de fazer, de não fazer, de entregar coisa e também de prestações pecuniárias. Então, há aí a confirmação, na verdade, de que o sistema está aberto, independentemente de qual tipo de prestação a gente esteja lidando, e há um reforço claro aí da ideia de que o processo civil no Estado constitucional não se contenta mais apenas com a declaração dos direitos. Ele busca a efetividade, a concretização, a viabilização desses direitos na vida dos litigantes, né? Então, é claro, o que a gente observa aí na prática é que alguns operadores do direito, sejam magistrados, sejam advogados, vêm se utilizando desse artigo 139, inciso 4º, para fundamentar, por exemplo, medidas atípicas executivas de execução indireta, de coerção do devedor, consubstanciadas, por exemplo, apreensão ou suspensão da carteira nacional de habilitação. Também há casos em que o magistrado acaba determinando a proibição do devedor de participar de concurso público ou então de participar de uma licitação pública. Também há, na jurisprudência, a efetivação de medidas de bloqueio de cartões de crédito desse devedor, desse executado. Então, como vocês podem perceber,
existem aí altos valores constitucionais que podem estar entrando em rota de colisão com a utilização dessas medidas. Como, por exemplo, a gente pode observar, talvez, um conflito aí entre a efetividade do processo de execução e o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo. Ou então, um conflito entre a efetividade do processo de execução e o direito de ir e vir do executado, do devedor, por exemplo. Então, é preciso aplicar esse dispositivo com bastante cautela aí, justamente para a gente não acabar subvertendo esse instrumento e acabar utilizando as medidas coercitivas como verdadeiras sanções. A gente não pode utilizar o processo como pena. Eu trouxe aqui um julgado proferido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, que aborda esse dispositivo legal, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, e ele vai justamente fazer um apelo pela necessidade de se promover sempre uma interpretação constitucional do artigo 139, inciso 4º. Diz aí alguns trechos importantes dessa ementa, que as modernas regras do processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restringam direitos individuais de forma razoável. Nesse sentido, para que o julgador se utilize dos meios executivos atípicos do artigo 139, inciso 4º, a decisão deve ser sempre fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual. Essa ideia já vinha sedimentada também pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, no seu enunciado de número 12. Diz esse enunciado justamente que a aplicação das medidas atípicas, subrogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação, no cumprimento de sentença ou na execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, entretanto, serão aplicadas apenas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e também por meio de decisão à luz do artigo 489, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º. Ou seja, a ideia geral que a gente tem que ter em mente quando estamos estudando esse artigo 139, inciso 4º do CPC, é que o magistrado deve sim perseguir a efetividade do processo, mas, para isso, para se utilizar dessas medidas atípicas executivas, ele não pode deixar de observar os direitos constitucionais que estão em jogo, como, por exemplo, o princípio do contraditório, o princípio da fundamentação das decisões judiciais. Em geral, ele não pode deixar de vista o modelo cooperativo do processo civil. Bom, eu espero ter clareado um pouquinho mais as noções a respeito do artigo 139, inciso 4º do CPC com vocês, e desejo sucesso nas questões de concursos públicos que venham a abordar justamente esse tema. Muito obrigada e até a próxima.